Olá, tudo bem? Você tem um objetivo direto ao ponto e esse é um assunto muito importante para sua empresa, muito, tá bom? Isso pode evitar um prejuízo enorme, tá? E assim, eu vou direto ao ponto, tá? Deixa eu compartilhar uma telinha, assim vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Bom, vamos lá. Nós vamos falar do domicílio judicial eletrônico. Minha gente, isso aqui é um problema seríssimo para muitas empresas, pode não estar sendo agressivo no momento, mas se tornará, mas não para você, tá? Então, gente, o que eu quero dizer primeiramente para vocês, tá? Que há, tá? O risco oculto, tá? De sofrer uma multa inesperada, tá? Acho que assim fica bem claro. Olha só, imagine a seguinte situação, um ex-funcionário, tá? Ele processa a sua empresa, você tem todas as provas, entra lá na justiça, ganha a ação e prova que ele estava errado, mas no final das contas, você descobre que tem que pagar ali uma multa de 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais, tá? Nesse processo, sabe por quê? Simplesmente porque você não abriu um e-mail no prazo correto. E isso é uma realidade claríssima, que quase ninguém está dando importância, mas você que está assistindo esse vídeo, que é o nosso cliente, tá? Você não vai correr esse risco, tá? Mas antes de prosseguir, até porque você tem pessoas aqui que ainda não nos conhecem, tá? Quem somos, né? Quem somos, né? Nós somos MK Advocacia. Bom, olha só, eu sou o Dr. Mário Kamimura, sou advogado e sócio do escritório MK. Aqui em Suzano, trabalho junto com a minha esposa, sócia, advogada também, doutora Maísa Kamimura, e diga-se de passagem, ela é absurdamente mais competente do que eu, nos bastidores técnicos desse assunto. Tá? Eu sou o rosto que fala melhor diante das câmeras, mas o suporte jurídico pesado para esse vídeo foi desenvolvido todo por ela, deixa eu dar o crédito aqui à minha sócia, à minha esposa, tá? Mas nós atuamos, tá, fortemente na defesa de empresas, de pequeno e médio porte, tá, aqui em Suzano e região, tanto resolvendo processos, né, quanto fazendo trabalho preventivo para evitar que eles aconteçam, tá? Então, assim, nosso escritório fica na Avenida Mogi das Cruzes, 466, tá? Então, se durante o vídeo tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que, na medida do possível, nós vamos te ajudar, tá? Deixar sua dúvida aí, não tem problema. Mas vamos direto ao ponto, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. O que é do. Deixa eu apagar isso aqui. O que é domicílio judicial eletrônico? Vou abreviar, fica mais fácil, tá? Direto ao ponto, tá? A justiça brasileira, ela modernizou e criou o que chamamos de domicílio judicial eletrônico, tá? Isso foi um instituto criado pelo Conselho Nacional de Justiça, e através da resolução 455, isso foi criado basicamente, para que você entenda, o cadastro nesse sistema passou a ser obrigatório para as empresas, tá? Então, pense nisso como um WhatsApp, uma caixa de entrada oficial obrigatória do Poder Judiciário, tá? Então, a partir de algum tempo já, tá? Não de agora, mas esse ano vai se encerrar mais ainda, as citações, tá? Que são os avisos oficiais de que sua empresa está sendo processada, elas não chegam mais por carta ou oficial de justiça na primeira tentativa, elas chegam por meio desse ecossistema digital. Então é isso. Isso é o domicílio judicial eletrônico que toda empresa tem, tá? E qual que é a questão aqui, tá? E que é muito importante falar sobre a multa de até 5%, tá? Isso é uma punição. Como funciona isso, tá? É aqui que mora o grande perigo, tá? A lei e as regras do CNJ, especificamente do Código de Processo Civil e a portaria 46 do CNJ, criaram uma punição severa. Então, se a sua empresa ela recebe uma citação nesse sistema eletrônico, e se você for processado, ela irá receber, tá? E você simplesmente deixa de confirmar o recebimento dentro do prazo legal, o juiz considera isso como um ato atentatório contra a dignidade da justiça, tá? E qual é a punição? Uma multa que pode chegar a 5% do valor da causa, tá? Ou seja, se você está sendo processado em 500 mil reais, a sua empresa pode tomar uma multa de até 25 mil reais, tá? Logo de cara, mesmo que você tenha razão no processo, a menos que você apresente uma justificativa muito boa, uma famosa justa causa, por não ter visto isso. E olha, não adianta vir com justificativa, né? Até aceitou até aqui, mas daqui em diante vai se acertar. Não adianta dizer que, não sabia, tá? Isso não é uma justa causa, tá bom? Bom, mas e como funciona, né? Como funciona? Como funciona? E quais os prazos? Bom, vamos lá. Tá? Como que isso funciona na prática? Para microempresas, empresas de pequeno porte, provavelmente se você está vendo esse vídeo, você está enquadrado nisso, tá? O governo ele facilitou. Então, ele fez o cadastro de forma automática, só que puxando os dados dos sistemas integrados à rede SIM. Tá? Então, quando um processo entra, o sistema ele já envia a citação. A partir desse envio, a empresa tem apenas 3 dias úteis para acessar o portal e abrir o documento. Tá? Abrir essa citação. Se você abrir dentro desses 3 dias, a lei diz que o seu prazo para se defender, para o seu advogado trabalhar, vai começar a contar a partir do 5º dia útil, tá? Após a confirmação dessa leitura. Isso é um tempo preciosíssimo, tá bom? Mas a questão é, tá? Tem uma armadilha nisso. Por quê?
Isso está ligado ao e-mail do contador. Vou explicar melhor, tá? O que acontece? O problema é que as empresas estão negligenciando isso, tá? No começo, o judiciário foi até mais maleável, mas a paciência acabou, tá? Ó, olha só que tem um despacho do juiz, eu vou colocar aqui na tela, tá? Esse juiz é ali da Vara Judicial de Itaquaquecetuba, e ele já está exigindo que a empresa dê uma justificativa plausível por não ter lido a citação sob pena de multa, né, a multa que a gente comentou. Ó, e eu participei recentemente de uma palestra com o juiz da primeira vara de Suzano, e ele foi categórico, tá? Vai começar a multar, porque é determinação da lei, tá? Então, assim, esse é um primeiro problema, essa questão de negligenciar isso, tá? Mas existe um segundo problema, que essa é a verdadeira armadilha. Lembra que eu falei que o sistema puxou os dados automaticamente da Rede Sim, tá? Da Receita Federal? Pois é. Quando a sua empresa foi aberta, qual e-mail foi colocado lá na Receita Federal? Tá? Em 99% dos casos, o e-mail é o e-mail do seu contador. Ou seja, a justiça manda o aviso de processo e chega no e-mail do contador. E ele, na correria, né, pode achar que é um spam, o próprio e-mail enviar para o spam, tá? E aí ele não te avisa. E aí passam esses 3 dias úteis e pronto, sua empresa já perdeu o prazo e já está na mira dessa multa de 5%. Olha só, que problemático. Mas como resolver essa situação? Tá? Como resolver essa situação? Vamos lá, vou anotar aqui. Passo a passo. Como resolver hoje. Tá? Já resolve isso hoje, pelo amor de Deus. Tá? Não deixa para depois. Primeiro passo, tá? Liga, tá? Ou manda mensagem para o seu contador, já, explica a situação. Combine que, se chegar qualquer e-mail do domicílio judicial eletrônico, no nome da sua empresa, ele deve te mandar um WhatsApp, ligar para você na mesma hora, tá? Por quê? Você tem 3 dias, tá? Para dar ciência e acionar o seu advogado imediatamente, para não perder o início do prazo da defesa, tá? Segundo ponto, tá? Você também pode pedir para o seu contador ou você mesmo, tá? Usando o certificado da sua empresa, vai lá, dá um Google lá que você acha, é simples, e você altera o e-mail de contato. Tire o e-mail da contabilidade, coloque o e-mail do seu setor financeiro, do seu jurídico interno, ou o seu próprio e-mail, o e-mail do dono do negócio, quem for ver isso e cuidar disso, tá? Coloque o e-mail que você olhe todos os dias, faça isso, não deixe de fazer isso, tá? Bom, o que eu quero te dizer, tá? Proteja a sua empresa, tá? Pessoal, o assunto é sério, tá? O assunto é sério. Agora que quem assistiu esse vídeo até o final já está sabendo do que se trata e como funciona o jogo. O risco é muito alto, tá, para o empresário deixar isso de lado. Em breve, infelizmente, vamos ver muitas empresas sendo multadas logo de cara, tomando prejuízo em processos improcedentes, por pura desinformação. Mas, se você é cliente aqui do escritório MK Advocacia, você prestou atenção nesse vídeo e vai arrumar o seu cadastro hoje, isso não vai acontecer com você, tá? Então, se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com o seu contador, se inscreve no canal, se você estiver acessando pelo YouTube, e se precisar de alguma assessoria jurídica, que jogue junto com a sua empresa, tá? Nossos contatos estão na descrição desse vídeo, tá? Então, proteja a sua empresa, por favor, tá? Um grande abraço e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui. Até logo.